Então tá, então vamos começar a aula. Pessoal, como eu comentei antes, só lembrando vocês que semana que vem vai ter a nossa aula magna, tá? Vai ser uma aula magna institucional, mas o tema é todo voltado para a nossa área, o palestrante era da nossa, era do curso, né? Então, mas só que vai ser assim, vai começar às 7, mas vai até às 8, depois vocês entram na sala de aula de vocês, né, para ver a orientação do professor, tá? A aula magna não está substituindo a aula, ela faz parte do horário de aula nosso, tá? Eu não tenho vocês como alunos, mas já lembrando que muitos estão ali com a professora Idalei, né? Quem mais? Regiane, todos vão estar, as professoras não vão estar antes nas salas delas, vão estar todos nessa aula? Tem que estar na aula magna, tá? Porque ela é até institucional, né? E se não fosse institucional, seria nossa também, elas estariam assistindo a aula, o evento, né? Bom, então, eu vou colocar aqui a nossa aula, até vou aproveitar, nossa aula não vai ser muito longa hoje, né, e a atividade de vocês é trabalhar em grupo, tá? Então, depois eu abro ali. Ricardo. Só uma dúvida sobre o simpósio que vai ter. Ele vale para pesquisa ou para extensão as horas? Tu queres dizer o simpósio que vai de finanças, que vocês estão elaborando com a professora Idalei? Isso. Extensão. Tá, beleza. Tá? Uhum. Obrigado, professor. De nada. Vou botar aqui, apresentar. Estão vendo, pessoal? Sim, senhora, prof. Sim. Sim. Então, tá. Então, a gente viu na aula passada sobre estratégias, né, competitividade e tal. E o planejamento estratégico, nada mais do que essas estratégias organizadas, né? E nós temos que entender sobre isso, porque dentro das organizações, se você simplesmente aplicar estratégias de maneira aleatória, o sucesso é um risco muito grande, né? Então, o planejamento estratégico é uma atividade de gerenciamento organizacional. Deixa eu ver aqui que tem alguém pedindo para entrar. A Michele. Né? De gerenciamento organizacional usada para definir prioridades, concentrar energias e recursos, quer dizer, eu preciso de estratégias, que é o que a gente viu na aula passada, né? Porém, como que eu vou fazer isso? Lembram que quando eu falei lá dos esportes, os esportes, eles se organizam, criam uma estratégia, mas eles têm esquema de jogo, né? Tem todo tudo organizado, e na empresa não é diferente. Fortalece as operações, por quê? Porque no momento em que eu priorizar, eu também estou definindo o que eu vou fortalecer, né? Garantir que os colaboradores e outras partes interessadas estejam trabalhando em direção aos objetivos comuns. Isso é muito importante. Hoje, como até mencionei na aula passada, o planejamento estratégico, ele deixou de ser uma coisa que está lá na gaveta, escondidinha lá do diretor, mas todo mundo precisa fazer parte para que aquilo efetivamente se realize, né? E avaliar e ajustar a direção da organização, quer dizer, ela dá um rumo. Né? Então, é uma ferramenta que permite perceber a realidade, possibilitando construir uma visão para o futuro. Quer dizer, lá, aquele general lá chinês, ele diz, né, que lá no livro dele, que a gente tem que analisar o ambiente,
o ambiente é o seu inimigo, no caso aqui, o terreno, né, aonde eu estou, aonde que eu estou situado, aonde meu concorrente está, né, e as minhas condições. Então, eu preciso perceber a realidade, possibilitando construir uma visão de forma estruturada. Eu tenho que estar autorizando aqui. Permitindo reavaliar todo o processo da qual a mesa se destina. Quer dizer, eu preciso perceber a minha realidade, construir uma visão, né, para eu poder, então, permitindo reavaliar todo o meu processo, porque assim, ó, eu quero chegar lá, o meu ambiente está assim, opa, então, no ano passado eu poderia até conseguir nas condições que estavam, mas hoje não, então eu tenho que me reavaliar e me reorganizar, né? Permite antecipar resultados através de reflexões abstratas do cenário presente. Isso, é quando a gente lá e busca alcançar de melhor forma possível alguns objetivos pré-definidos. O que é que eu falei na semana passada, né, do jogo de xadrez? É prever o que pode vir a acontecer. E o que pode vir a acontecer? Um exemplo do que eu estou falando, uma vez, não sei, alguns até já podem ter ouvido esse meu exemplo, mas ele é muito válido. Eu estava dentro de uma organização, a gente fez um levantamento lá, enfim, não interessa do quê, e a gente apresentou esse resultado, né, daquele estudo que a gente fez um estudo de diagnóstico. E aí, o empresário até não tinha participado, porque eram os diretores de áreas específicas que nós estávamos trabalhando. E aí, o empresário, que era o proprietário, então, ele assistiu a apresentação, o diagnóstico e tal, e aí ele chegou e disse assim, não, isso é muito válido e tal, né, mas daí não tinha nada a ver com o nosso objetivo, mas ele chegou e disse assim, eu estou prevendo que as coisas vão mudar, e vai ser para daqui a uns 2 anos, de 1 a 2 anos, eu já estou falando com os meus funcionários, já estou conscientizando eles que economizem, então a gente faz muita hora extra, dá prêmios e tal, já estou dizendo para eles, peguem esse dinheiro, guardem, porque nós vamos vir a precisar. É um ciclo, e esse ciclo está se fechando, e agora nós vamos cair de novo. Vejam, daí, assim, eu fiquei impressionada com a previsão que ele fez. O que é isso? Ele, primeiro, tem passado muito bem analisado, acompanhado com números, com o que está acontecendo no mundo, com o que está acontecendo na região. Está muito claro o seu presente, né? Tanto que ele estava naquela época organizando a empresa para isso. E com isso, e mais ainda, com a análise do ambiente, do que está acontecendo, o que estava acontecendo no mundo naquela época e coisa e tal, e ele estava prevendo uma recessão lá no mercado dele, tá? E então, é bem isso, ó, é fazer uma reflexão abstrata no cenário presente. E aí, busca alcançar da melhor forma possível alguns objetivos pré-definidos. Ele não falou em momento nenhum que ele ia se retrair, ele não falou em momento nenhum que ia cair, e a empresa não andou para trás, só foi para frente, sabe? Então, isso é a prova de que, se a gente conhece o nosso passado, se a gente está muito bem informado, está sempre analisando o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no país, o que está acontecendo no estado, o que está acontecendo na minha cidade, o que está acontecendo com os meus clientes,
né? Porque é a minha razão de existir aos meus clientes. Eu tenho como trabalhar e organizar a minha empresa, fazer um planejamento para que essas ameaças que são externas não me afetem tanto, ou que eu consiga tomar medidas para neutralizar essas ameaças. Porque saber por saber e fazer a mesma coisa, né, não tem porquê, então, né? Mas tu tem que saber para poder, como é que eu vou neutralizar esses problemas se eles aparecerem? Alguns já estão aparecendo, outros não. Se não, pá, beleza, mas se vier, eu faço isso. E se vier aquele outro, eu faço aquele outro, né? Ou é inevitável. Então eu tenho que contornar essa pedra e ir para um outro caminho, né? Mas para isso é planejamento. Bom, então, o planejamento estratégico, ele tem várias metodologias para você montar o teu planejamento estratégico, tá? Então, cada organização tem a sua metodologia, dá ênfase para uma coisa, dá ênfase para outra. O que nós vamos ver nessa disciplina? O planejamento básico, gente, aquilo assim, ó, que você vai na organização, tu conhece o método tal? Não, esse método eu não ouvi, mas eu sei fazer planejamento, porque todos têm que ter esses passos aqui, tá? Então, isso aqui é o básico. Pode colocar o nome que quiser, pode vir o consultor lá, ele vai usar esse método, pode até utilizar com outros nomes, usando nomes em inglês, mas é a mesma coisa. Então, você sabendo isso, você sabe fazer um planejamento estratégico. E aí, então, se a organização tem uma metodologia que dá uma ênfase em alguma coisa, por exemplo, isso aqui, quem já fez Canvas, já sabe, isso aqui tá dentro do Canvas. Só que o Canvas é um pouco diferente, mas ele analisa o ambiente, ele pergunta qual é a tua missão, tua visão, qual é os teus objetivos, né? Então, como é que você vai controlar? Qual a estratégia que tu vai utilizar? Tudo está no Canvas. Então, as ferramentas mudam, mas a essência é a mesma. E na universidade, vocês têm que ter, no mínimo, a essência, porque daí vocês podem utilizar qualquer ferramenta, tá? E aí, então, hoje nós vamos ver a concepção estratégica. O que é a concepção estratégica? Cada empresa possui sua própria personalidade, seu modo de ver e agir no mundo. E é uma verdade. Nós, quando abrimos uma empresa, ela é o nosso jeito. O nosso jeito e a nossa personalidade. Né? Quem tem, na sala de aula, tem empresários aí, e vocês fazem sua empresa, a sua cara, o seu jeito, né? Mas eu tenho uma franquia, tudo bem. A franquia tem que ter a cara lá da franquia, tem as regras, mas o jeito de lidar, o jeito é da nossa personalidade. A gente vai colocar a nossa marca ali. É uma gama de características que ajuda a formar a base das políticas internas e externas do negócio. Ou seja, é a cultura organizacional de uma marca. A forma com que a organização pode expressar essa cultura é definindo a sua missão, visão e valores, que são conceitos que apontam o motivo da existência e o foco daquele negócio dentro do mercado. Pontos que dão sentido para a cultura organizacional daquela marca. Né? Então, uma maneira de se expressar essa cultura é através da missão, visão, princípios e valores de uma organização. Né? Então, a gente vai começar com a missão. O que é missão? É a razão de existir da empresa no seu negócio. Tem muitos alunos que estão fazendo essa disciplina que já fizeram empreendedorismo comigo. E o que no empreendedorismo eu também trabalho isso, porque não adianta. Toda organização, ela tem que ter as coisas básicas, que são as tuas, o teu norte. Uma empresa que não sabe por que existe, não sabe para onde ir,
né? Então, olha, se você for ver o ambulante, né, ele também tem um objetivo, nem que seja um objetivo imediato, mas tem, né? E se ele começar a trabalhar aquilo esse negócio dele está dando certo, você vai perguntar ele daqui a 2, 3 meses, ele já começa, não, mas eu gostaria de ter uma banquinha fixa. Opa, já mudou a visão dele, ele já conseguiu vislumbrar uma melhoria, né? Então, a gente tem isso, e a gente tem que colocar no papel, porque no momento que a gente coloca no papel, a gente cria um compromisso também, e a gente pode compartilhar isso com os demais, com a nossa equipe, né? No momento que só fica na cabeça do empresário, e a equipe não sabe, então, realmente, a equipe, tanto faz para ela, se atingiu ou não atingiu o objetivo, se a razão de existir da empresa é realmente atender bem ao cliente, ou de realmente vender só produtos de qualidade, ele pode estar começando a introduzir a área de compras, introduzir produtos de baixa qualidade, ele não sabe, né? Então, a gente precisa deixar isso muito claro através da nossa missão, visão e valores na organização, valores e princípios, né? Então, missão visa comunicar interna e externamente o propósito do negócio desenvolvido pela empresa. Não tem que se ter vergonha da sua missão. Isso aí é brega, não sei o que. Não tem nada a ver. E que seja uma empresa pequeníssima e que seja uma empresa multinacional, né? Ela tem que ter o porquê que ela está ali, qual é a razão de existir dessa empresa. Então, uma missão é a declaração eficaz e o que responde às seguintes perguntas, né? Quais as necessidades e expectativas do mercado que pretendemos atender? Afinal, que mercado eu pretendo atender? Qualquer um ou um específico? Eu tenho que conhecer, porque se eu vou fazer uma pesquisa de mercado, se eu quero introduzir um produto novo, quero ampliar, eu tenho que conhecer meu cliente. É qualquer um, não, mas para pensar, é qualquer um mesmo, tu atende a todo mundo, vamos supor lá uma loja, tu atende do nenê recém-nascido ao vovozinho, qual é o teu mercado? Né? Tu atende tanto homem quanto mulher? Na alimentação, tu atende tanto aquele que adora uma gordura até aquele fitness, né? Então, assim, quem é o teu cliente? Quais são as necessidades e expectativas que você pretende atender? Por que ela foi criada? Para quem ela foi criada? Quais são as responsabilidades desse negócio? Daí você vai ver ali, por exemplo, o mercado, né? O mercado, daí tu vai dizer assim, não, mas mercado atende a todo mundo. Pode atender a todo mundo, pode atender criança, pode atender vovô, pode atender adulto, pode atender adolescente, pode atender a homem, pode atender a mulher, né? Mas ela normalmente ela vai caminhando por uma tendência de classe econômica, né? Então ela tem uma tendência, né? Não é na questão de idade, não é na questão de sexo, mas é na questão econômica. Então a gente sempre, alguma coisa a gente tem que, né, extrair daí, porque a gente sabe que vai ter. Por que ela foi criada e tal. Dicas, a missão pode sofrer mudanças ao longo da vida organizacional? Pode. Eu posso estar lá com o meu mercado atendendo a classe baixa, né, e vou mudando os meus produtos, né, eu vou crescendo e estou vendo que eu posso ir atender uma classe superior. Por quê? Porque eu vou ganhar mais em termos de valor agregado, né? Um exemplo de uma empresa que mudou
em termos de nível econômico, foi a Pompeia. A Pompeia, ela surgiu como uma loja de classe CD, né, classe bem baixa. Pelo menos ela era conhecida lá na Grande Porto Alegre como uma loja para atender uma gama da população bem baixa, né? E hoje não, mas ela tem esse estigma, né, de que é roupas mais de menor qualidade, né, que se estragam logo, que descartáveis, enfim. Mas ela está mudando, ela tem dentro da sua loja uma pessoa para sugerir para o cliente, né, qual é a roupa mais adequada. Agora eu não me lembro o nome, mas tem um nome específico. E está mudando, está indo mais para a preocupação com a moda bem específico. Então, ela vai mudando. Então, vejam que, então, ela também tem que mudar a missão dela. Né? Pode mudar? Claro que pode. Mas isso aí não é uma coisa que tu muda da noite para o dia, só se a tua tendência está mudando. E, enfim, a missão deve ser a carteira de identidade da empresa. Aqui tem alguns exemplos, né, que eu coloquei. A Fruc, oferecer o melhor sabor à sua vida. Quer dizer, o meu objetivo é atender ao meu mercado consumidor de refrigerante, que o sabor da Fruc é o melhor sabor da vida do meu consumidor. O meu consumidor vai me diferenciar como melhor em relação aos demais. É isso que ela quer dizer, ela objetiva isso. Ela tem como missão oferecer o melhor sabor à sua vida. Correios, isso também não quer dizer, porque daí vai também do gosto de cada um, né? Correios, fornecer soluções acessíveis e confiáveis para conectar pessoas, instituições e negócios no Brasil e no mundo. Então, fornecer soluções acessíveis e confiáveis, aqui ela está dizendo que ela não vai cobrar muito e ela é confiável, ela não perde. Para conectar pessoas, quer dizer, eu posso mandar uma carta, posso mandar um objeto para uma outra pessoa, uma instituição pode mandar para uma pessoa ou para outra instituição, e também negócios, né, no Brasil e no mundo. Esse é a missão dos Correios. Veja que nem aqui e nem aqui eles estão dizendo o que eles são. Aqui eles não estão dizendo uma fábrica de refrigerantes ou de bebidas, né, que objetiva, o que tem como sua razão, né, o melhor sabor, oferecer o melhor sabor. Não. Né, depois você vai ter que buscar para saber que produto que ele está oferecendo. Os Correios é a mesma coisa. Olha aqui, Grupo Pão de Açúcar, garantir a melhor experiência de compras para todos os nossos clientes em cada uma de nossas lojas. Ele aqui não está garantindo que ele tem o melhor preço. Ele não está garantindo aqui que ele tem todos os produtos, mas ele está dizendo que ele é um ambiente que você vai ter uma experiência de compras, né, para todos os seus clientes. Ali, então, vai predominar a qualidade no atendimento, né, a qualidade no atendimento, na logística, quer dizer, entrar nos supermercados Pão de Açúcar é uma experiência de compras, tá? Cotrijal, gerar valor ao cooperado de forma inovadora, segura e sustentável. Olha só, de novo, né, ali, só que ele está dizendo aqui quem é o cliente dele, é o cooperado. Ele já vai gerar valor ao cooperado, quer dizer, porque o negócio dele é negociar pelo cooperado e facilitar as negociações e dar apoio técnico ao cooperado. Então, é gerar valor no momento em que ele está dando apoio técnico, ele está gerando valor àquele cooperado. Aquele cooperado tem, dentro da sua propriedade, uma pessoa que está
ajudando tecnicamente a ele ter uma produção melhor, gerar valor. Melhores negociações, gerar valor. Isso tudo de forma inovadora, segura e sustentável. A Stara será pioneira em soluções inteligentes para o agronegócio. De novo, ó, ele não diz aqui o que ele é, né? Mas ele diz em tudo que ele vai fazer, ele vai sempre buscar soluções inteligentes para o agronegócio. Ele está dizendo o ramo dele, agronegócio. Quando ele diz isso, não quer dizer que ele tem que só fazer implementos agrícolas, ele tem que achar soluções inteligentes. Então ele também está abrindo o leque dele, né? Porque não é só a máquina, a Stara não vende só máquina, ela vende tecnologia, né? Então, por isso. Rotoplastic, crescer sustentavelmente, criando soluções em rotomoldagem a clientes e parceiros. Então, crescer sustentavelmente, ele está dizendo que a cultura dele é de um trabalho sustentável, né? Ele tem que crescer sustentavelmente, ele tem que crescer por ele mesmo, ele tem que gerar recursos, ele tem que ter lucro, em outras palavras, né? Crescer sustentavelmente, se sustentando, criando soluções de rotomoldagem e clientes e parceiros. Aqui, ó, ele não está dizendo que só vai trabalhar com clientes, mas parceiros pode ser o seu fornecedor, né? Pode ser até seu concorrente, que em algum momento é parceiro também. Pode ser trabalhos de terceirização, né? Então, terceirizar alguma etapa. Ali ele abriu o leque, criando soluções em rotomoldagem a clientes e parceiros. Então, ele também objetiva, né, da sua criação de coisa. Então, vejam que eu trouxe aqui aqui, ó, Fruc, aqui do Rio Grande do Sul, de Lajeado, Correio Nacional, Pão de Açúcar, ele iniciou lá no Rio de Janeiro, se não me engano, no Rio de Janeiro, trouxe empresas nossas daqui, e vejam que elas têm o mesmo perfil, né, de missão, uma missão bem abrangente, a missão até, ela pode ser quando a gente não tem o costume de desenvolver missão, que é o que vocês vão ter que desenvolver, né, tu pode usar até os 5W2Hs, né, perguntando, só que perguntando para a missão, né, mas utilizando isso aqui, quais as necessidades e expectativas do mercado que pretendemos atender, por que ela foi criada, para quem que ela foi criada, quais são as responsabilidades desse negócio, essas perguntas já são norteadoras para você montar uma missão. Visão. Bom, a visão do negócio é o sonho acalentado pela organização, né? A empresa que não tiver uma visão, partimos de nós, né? Se a gente não tem uma visão de futuro, o que eu quero ser, o que eu imagino construindo uma vida com meu marido, com a minha esposa, né? É só passar pela vida, né? E a tendência é não se criar nada. E a empresa é da mesma maneira, a empresa que não tem uma visão, mas professor, eu estou aqui há 1 ano, por que eu tenho que ter, a minha visão é viver o dia de hoje, se eu tiver a renda de hoje ou do mês para ter dinheiro para pagar no final do mês. Sim, a gente tem que viver o presente, mas também pensando no futuro. Quem não pensa no futuro, vive só o presente e vai sempre estar ali patinando. Porque quando der uma coisa certa, o que você vai fazer com o dinheiro? Reinvestir,
investir, tirar o dinheiro para uso pessoal, em vez de reinvestir na organização para ela crescer. Não, mas não quero crescer, eu não sei. Não, vou pegar esse dinheiro para mim. Quer dizer, né, a empresa, ela passa a ser um organismo também, um organismo vivo. Ela tem que ter sua independência, ela tem que ter um querer chegar lá. Senão, que é o que acontece em muitas empresas. Por que elas quebram? Porque a empresa está ali para realizar o sonho pessoal do empresário, mas o sonho pessoal dele não da empresa, mas o sonho pessoal dele porque eu quero ter um carro, enfim, do ano, porque daí agora não, porque agora não, eu tenho que dar um carro para cada filho. E aí a minha empresa, ela não cresce em nada. Eu pago as contas, eu compro, eu vendo, pago as contas, eu compro, eu vendo. O que sobrou? Sobrou, eu tiro e vou lá comprar o carro. Quer dizer, ela nunca vai nunca vai crescer. Porque ela, na verdade, o objetivo dela ali é fornecer dinheiro para consumo do proprietário. Pô, professora, mas também, se a gente trabalha e não vai poder gastar, sim, você tem, com certeza, se a organização não te dá nenhum resultado, por que você está trabalhando? Mas no momento em que ela começa a tomar, ela é um organismo, ela também tem que ter a sua visão, o seu crescimento, se ela tem uma razão de existir, ela também tem que ter uma visão para onde ela quer ir, né? Então, quando você coloca uma visão, aí o proprietário, isso sempre estou falando de empresa pequena, né? Mas vamos lá para o grande também, né? Opa, mas se eu descapitalizar a minha organização, ela nunca vai chegar a atingir a visão, nunca vai conseguir realizar isso. Porque eu não dou fôlego para ela poder reinvestir e vamos lá, começo com uma loja pequena, então eu compro lá roupas, né? Daí eu compro 6 peças de cada tamanho, de modelo X, mais 6 peças, e aquilo foi. Pô, eu vou comprar só de novo 6 peças? Não, eu tenho que comprar 10, é sinal de que isso saiu. Né? E aí, isso é uma maneira de crescer, quando você vê que que o cliente gostou e quer mais, a oferta e a demanda aumentou, eu vou adquirir mais para ofertar mais. Né? Agora, se eu não tiver capital e só tenho capital para comprar 6, como que eu vou crescer? Né? Visão é conceituada como os limites que os proprietários e os principais executivos da empresa conseguem enxergar dentro de um determinado período de tempo mais longo e em uma abordagem mais ampla, os limites, né, de enxergar dentro de um determinado período de tempo mais longo e uma abordagem mais ampla, quer dizer, como eu falei, como é que eu quero ser daqui a 1 ano, como é que eu quero ser daqui a 5 anos, como é que eu quero ser daqui a 10 anos, né, a longo prazo, porque o planejamento, ele vai dar essa visão, bom, para que daqui a 5 anos eu tiver, em vez de ter uma peça 4 por 10, eu quero ter uma peça 4 por 10 é 40 metros quadrados, eu quero ter uma peça de 100 metros quadrados, eu quero estar num ambiente de 100 metros quadrados, porque eu quero ampliar, duplicar a minha organização, né? Então, eu não vou conseguir isso em 1 mês. Bom, mas daqui a 5 anos eu quero estar numa peça de 100 metros quadrados, aí eu vou fragmentar por ano, por mês, e chego até por dia, quanto que eu tenho que faturar para chegar no faturamento do mês, para chegar no faturamento do ano, para chegar daqui a 5 anos ter recursos para estar numa peça de 100 metros quadrados. Com sucesso, né? Bom, a declaração da visão deve ser uma resposta à questão: para onde pretendemos ir?
O estrategista empresarial deve atuar como um capitão de um navio, ao ter muito claro o destino a ser alcançado e também todos os mapas e rotas para alcançar a sua meta. Então, ele está muito claro onde é que ele quer ir. E aí ele precisa de mapas, de rotas, que são o nosso planejamento, né? Como que eu vou chegar lá? E aí, pode ter tempestades no caminho? Claro que pode. Pode ter revés da natureza? Pode. Pode o navio estragar? Pode. Então, são as previsões, ou então a análise contínua do ambiente, para que se tome, nem que seja que tenha que mudar a rota, como eu disse, tem uma pedra, eu contornar a pedra, mas continuar com o meu objetivo. Portanto, é a explicitação do que se visualiza para a empresa quanto ao seu futuro. E aqui uns exemplos, Fruc, queremos fazer parte de sua vida em todos os momentos. É a visão dela é que você só consuma Fruc. Se em todos os momentos, então sempre que eu tiver momento da minha vida tomando refrigerante, eu esteja tomando um Fruc. Mas professora, isso não é uma visão muito explícita, ela é muito tácita, ela é muito, né, efêmera, tá, mas o que é, tá, como que tu vai medir isso? Bom, essa é a tua visão. Quando você entrar nos objetivos, você começa a pegar essa visão e transformar ela em números. Tudo é trabalhar com números, com metas muito claras e controles para atingir essas metas. Não é só números e controles. São estratégias, que tipo de ação, enfim. Cotrijal, faturar 2,705 bilhões até 2020. Veja, é uma visão muito boa, porque ela disse o que ela quer e até quando ela vai chegar nisso aí. Quando você coloca a data, é muito bom, porque para todo mundo fica claro que é até 2020. Só que no site eles não atualizaram a nova visão. Né? No site ainda está essa visão que já passou, terminou no final do ano. Acredito. E não atingiram 2,4 bilhões de faturamento. Eu ia dizer, eu até acreditava que eles tinham conseguido, não atingiram, provavelmente foi por causa do ano passado, né, que mudou muito o cenário. Como eu imprimi o material enquanto a senhora falava, eu fui dando uma olhada mais adiante, daí eu fui pesquisar, 2,4 bilhões. Então, não houve muitas pedras no caminho, né, porque a visão pode mudar. A visão, vamos supor assim... Mas esses 300 milhões se dá devido também a Expo Direto, que não teve ano passado, tá? Teve, o ano passado teve. Esse ano não vai ter. Mas não foi algumas áreas só que teve na Expo Direto? Não, a Expo Direto teve? Mas com certeza... Tá. Teve que a gente participou da Expo. Tá bem. Mas só influenciou um pouco também, era começo de pandemia, março... Para nós, começo, mas para os outros países já vinha vindo com a pandemia, né? Foi bem menor o movimento do ano passado. Foi bem menor. Alguém ia falar alguma coisa ali? Acho que foi a... Não, eu só falei no negócio do Jonas, que foi esse ano que não vai ter a Expo Direto. E também deve ser por causa que, como 2020 teve início de pandemia, todo mundo resguardou, não investiu muita coisa, né? Tanto como o produtor rural, quanto as pessoas que participaram da Expo Direto, né? Não foram investir em 2020 por esse medo da pandemia, né? E esse ano não vai ser diferente. Na verdade, creio que foi em tudo, desde das indústrias também, né? Que fora do país começou antes, né? Que nem você pega... Pode falar, professor. É que não esqueça que a Cotrijal, ela não é a Stara, né? A Cotrijal ali, ela disponibiliza a feira para fazer negócios, mas a história dela é grãos e vender insumos, né? Então, na verdade, a pandemia não afetou muito a questão agrícola, porque foi
Exatamente, prof. Eu acho que foi mais a questão ali, acho que no início de 2020 ali teve uma colheita ali muito ruim, né? Se não me falha a memória, né? Que eu acho que é o principal da Cotrijal, né? Que Exatamente. a Expo Direto é uma relação para as empresas negociar. Acho que a Cotrijal nem é o lucro dela muito ali, claro que tem, né? Mas a parte de grãos, insumos e venenos também, né? É tudo. E eu acho Exato, exato. Aí quem é que tá falando que esse eu não sei quem é, porque eu não escuto. é o Elvis, é o Elvis. Elvis. Então, Uhum. Elvis, realmente, se não me engano, no início do ano passado, houve uma queda grande na colheita, né? Estava tendo, em termos de sacas, a colheita estava pouca, né? Porque teve problema. Exato. Que durante o ano se recuperou no sentido que teve foi muito bom, né? O clima nos ajudou bastante e tal, mas não adiantou em função E claro, pode ter até outras coisas, esse faturamento aí, a gente está aqui só divagando, né, gente? Pode ser, essa meta, de repente, poderia ser de outras rendas deles, que não se concretizou, não foi tão efetiva como esperava, enfim, né? Não foi a Expo Direto, porque aqui, ó, a Expo Direto 2020 fecha com crescimento de 10% no lucro em relação ao ano anterior. 2,65 bilhões comercializados. Mas aí é dos bancos com os... Sim. Né? Pedidos homologados, negócios concretizados. E os Correios aqui ser uma empresa de classe mundial. Né? Então, também é a visão dela, né, dos Correios, que também, eu não sei como é que tá, porque ela tá para ser privatizada, né, então ela tá bastante desgastada, né, e também existem empresas muito mais eficientes na função, né. Então, não sei se aqueles, vejam, como ele não botou data, né, ser uma empresa de classe mundial, tá, mas de classe mundial quer dizer que ela atue de forma mundial, né, tá, quando? Em que ano? Isso fica muito vago, né, que nem a Fruc aqui, queremos fazer parte de sua vida em todos os momentos, beleza, né, eu disse lá que nos objetivos você começa a abrir ele, né, mas também ele é vago, isso aqui só consegue comprovar, dizer que você faz parte, que ela concretizou essa visão, no momento em que ela atingir todas as mesas do brasileiro, porque até o Fruc tinha como missão e visão sempre o estado era o mercado gaúcho, que ele chamava, né? Então, porque ele estava atuando só no estado do Rio Grande do Sul fortemente. Agora não, agora ele se expandiu, por isso que ele mudou a sua missão e a sua visão, né? Porque ele deu um pulo, ele atingiu aquilo que ele queria e agora ele quer dar um pulo. Nas outras, vamos ver aqui. Grupo Pão de Açúcar. Almeja ampliar a participação do mercado brasileiro de varejo e tornar-se a empresa mais admirada em sua rentabilidade, inovação, eficiência, responsabilidade social e contribuição para o desenvolvimento do Brasil. Até quando isso? Quando que ele quer, almeja ampliar a participação? Enquanto? Ele também não colocou aqui enquanto, do mercado brasileiro no varejo. Mas ele não diz quanto que ele quer ampliar, quer dizer, eu quero participar em 5% do mercado brasileiro, em 2% do mercado brasileiro, não sei. E quando isso, também ele não definiu quando. Então, ela é realmente uma visão muito ampla e sem prazo, né? Estar entre as 10 maiores do mundo no setor. Ela até, o anterior dela era sobre, se não me engano, era sobre
abrir 200, né, tipo, concessionárias de vendas Star, né, até tal ano. E ela atingiu esse objetivo. Daí ela mudou para esse aqui, a Star, a visão, né, estar entre as 10 maiores do mundo no setor, mas não diz quando. Então, isso aqui ele pode durar por muito tempo, porque ela não tem tempo, né, atemporal. Rotoplastic, ser referência em qualidade e inovação no mercado de rotomoldagem. Também, da mesma maneira, ela não diz até quando ela quer ser referência, né, de qualidade e inovação no mercado. Em que mercado ela está dizendo? De rotomoldagem. Tá, brasileira, gaúcha, região sul. Então, vejam que está tudo assim, ele é muito solto. Quando você vai montar uma visão de uma empresa que nem vocês vão criar, né, o ideal é ter tempo. Qual é o percentual, se tu está dizendo que você quer participar, aqui ela está dizendo, ela quer ser as 10 maiores do mundo, né, ela só não está dizendo quando, até quando é para chegar nisso aí. A rotoplastia, aqui o Pão de Açúcar já não diz qual é o percentual que ela quer de participação e não diz para quando que ela vai chegar. E a Rotoplastic ser referência em qualidade e inovação no mercado de rotomoldagem, até quando e de onde? Ela quer ser referência a quem? No mercado gaúcho, no mercado nacional, no mercado internacional, até 2022, 2025, 2040? Não sei. Claro que nos objetivos eles querem realizar isso aqui e aí vão fazer as medições. Mas a visão seria muito boa se ela realmente desse mais dados, né? Opa! Para assegurar que a visão terá força suficiente, a gente deve perguntar, a visão fará as pessoas se moverem naquela direção? Quer dizer, ela é audaciosa, porém ela é realizável? As pessoas continuarão a se mover mesmo sem os líderes atuais? Isso a empresa tem que cuidar muito, isso até lá nas disciplinas de início de curso eu falo, a visão, o objetivo de uma empresa, ela não pode estar presa, por isso que eu digo, a empresa é um organismo vivo, e ela tem que ter essa independência. Se o proprietário vir a falecer, se um gerente sair, os demais vão seguir com a visão? Se os demais vão seguir com a visão, é sinal de que ela realmente é um organismo vivo, né? Senão, é um organismo que dependia daquela pessoa da qual ela foi retirada do processo. Tá? As empresas continuarão a se mover. Vejam quantas vezes você, às vezes, tem um líder muito forte, e, na verdade, o funcionário não vai fazer a sua atividade pela empresa, ele faz pelo líder. Isso é muito ruim, né? Não que não que a gente não tenha que ter líderes bons, mas o funcionário, ele tem que estar, o líder se sobressaiu, ele está acima da empresa. Então, é quando as pessoas trabalham pelo líder e não pela empresa, e não pode. O funcionário tem que trabalhar pela empresa, seguindo o líder, né? Se o líder for sadio, é claro. Se for uma liderança sadia. A visão irá criar o nível necessário de comprometimento da equipe, por isso que ela tem que ser compartilhada, porque irá criar um nível necessário de comprometimento. Como é que a equipe, os funcionários vão se comprometer com aquela visão, se ele não enxerga aquilo como uma visão da organização? Se ele não enxerga aquilo como realizável? Se ele acaba não pensando que aquela visão também é dele para a empresa, porque ele faz parte do organismo, né, empresarial, né? Se ele não enxerga aquilo,
não, ele não está comprometido. Então, temos que criar novas, por exemplo, a própria Stara, né, que diz aqui, qual é a visão dela? Estar entre as maiores do mundo, e a missão dela é ser pioneira em soluções inteligentes. Imagine a equipe de desenvolvimento de produto da Stara, se ele não tiver comprometido a buscar, né, a buscar sempre inovação. Não, isso é que não tem como melhorar, não tem sempre que melhorar, faz parte, né. Oi, prof. Fala. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem. Aproveitando o gancho que você falou ali a respeito da instituição e o funcionário abraçar essa questão da visão, esses dias eu até estava comentando com o meu gestor em relação à dificuldade que hoje as organizações têm em fazer o funcionário. Isso é uma coisa que a senhora fala muito também em todas, e acho que serve para todas as matérias, se sentir parte da organização, né? A importância de um fluxograma hoje em dia, que é um instrumento tão simples, mas que é tão necessário numa organização, desde uma entrevista, né? Se mostrar para o funcionário, ó, você vai entrar aqui, você vai estar aqui, em tanto tempo você pode chegar aqui, indo até tal ponto. Então, e no momento que eu acho que o ser humano é muito visual, né? No momento que a gente consegue visualizar isso de forma ampla, de forma direta, de forma explícita, você se sente mais motivado a trabalhar, a fazer parte da organização. Você pega gosto por aquilo, né? Então, hoje em dia, é um dos maiores desafios acho que de todo tipo de organização e todo tipo de comércio, fazer a pessoa se sentir parte daquilo, né? Fazer porque gosta, e não pelo salário ou pela obrigação de ter que estar lá, né? Exatamente. Quando ela se sente fazendo parte daquele processo, ele trabalha com muito mais prazer, né? E aí, claro, com certeza o líder vai influenciar, com certeza, né? Só que a empresa tem que estar muito claro, né? Que ela tem que viver, ela é um organismo vivo. Se eu tirar uma pessoa, ela não pode desmoronar, né? Opa, saiu, vamos botar aqui. Eu não estou dizendo que rei morto, rei posto, né? Não é nesse sentido de que as pessoas fazem a diferença, fazem, mas não é por isso que as pessoas vão perder o rumo. O rumo está traçado, está lá no planejamento estratégico. Agora, se ninguém souber o que tem naquele planejamento estratégico, realmente estão sem rumo, né? É muito bem citado, realmente. Pesquisas mostram que somente 1% do sucesso depende da visão, enquanto que 99% depende da adesão da equipe e a visão que consegue gerar. Né? E é conseguir vender essa ideia da visão para os funcionários. Então, vejam, se você, por isso a visão deve funcionar como um desafio estratégico que irá mobilizar talentos, competências e recursos. Então, como é que você vai, por exemplo, né, uma empresa o exemplo lá, aquelas organizações que se mudaram lá no Vale dos Sinos, que é a região do calçadista, quando eles foram para o Nordeste. Então, imagina aqueles funcionários trabalhando naquelas fábricas e o executivo organizando para a empresa levar tudo para o Nordeste e fechar a fábrica, ou deixar a fábrica pequena, porque agora os olhos os olhos da menina, ou os olhos é para a menina lá do Nordeste, da fábrica lá do Nordeste, tudo é para o Nordeste. Que desmotivação! Imagine as pessoas trabalhando ali, sabendo que se der certo lá, vão fechar aqui, né? Então, que tipo de visão que a organização está tendo?
E vai querer que as pessoas fiquem motivadas, vamos trabalhar porque a gente tem que dar lucro, porque a gente tem que ter dinheiro para montar uma fábrica lá no Nordeste. Vocês vão junto. É óbvio que não vão. Vai lá o gerente, os mais importantes, o projetista, o supervisor para ensinar a mexer as máquinas, mas o funcionário não vai. Por quê? Porque ele está indo para o Nordeste. Por quê? Porque a mão de obra é mais barata, tem menos impostos. Então, como é que eu, que sou aqui operador de máquina, como é que eu, que sou aqui auxiliar, vou ir? Alguém quer falar? Não? Então, esse desafio, né, essa visão para toda a equipe comprar, a gente tem que pensar se é bom para a equipe também. Como que eu vou justificar uma melhora, um crescimento da organização? Onde é que está inserido no meu funcionário que ele vai crescer junto? Né? Se eu não conseguir vender essa ideia, ele não vai comprar essa visão. E se ele não comprar essa visão, eu já tenho ali minhas primeiras pedras, né, no caminho para esse crescimento. Benefícios da visão, né? Apoio e parceria de empresas e empregados para a construção do futuro. Levanta uma bandeira, não, nós vamos abrir por exemplo, vou pegar de novo organizações nossas daqui, né, gente? Por exemplo, a Stara, quando foi abrir a fundição aqui em Carazinho, ele levantou uma bandeira. Fundição, essas peças fundidas provavelmente eram terceirizadas, o que a empresa ia ganhar? Ela mesma fazendo. Então, ela levantou uma bandeira, porque abrir essa fundição foi muito trabalhosa, porque não havia, além de recursos, né, precisa de muito dinheiro, precisava de muita mão de obra qualificada, né, então, pessoas de Naumitó foram promovidas, foram desafiadas a montar eu estou falando isso porque eu participei, no caso do gerente que fez essa empresa funcionar, né, ele era nosso acadêmico e ele contava os percalços de tudo, né, até conseguir engenheiro de fundição, acho que se chama engenheiro de fundição, não sei, um engenheiro específico, teve de buscar porque não tinha aqui, mas mesmo assim, primeiro aqui, o que nós temos em casa, o que nós temos na região, não tem, então vou buscar lá de fora, né, e todo esse realmente foi uma bandeira para fazer isso aqui acontecer. E só aconteceu porque tinham pessoas que tinham comprado essa visão, porque senão podiam muito bem dizer assim, isso aqui não vai funcionar, né? Não foi fácil. Serve como bússola para a equipe, reduz dependência da empresa para os gênios e líderes, foi o que eu falei, né? Tira a empresa da zona do conforto. Claro, é que nem nós se a gente, eu tenho pavor de ouvir que diz assim, tá bom assim, a gente vai levando. Pelo amor de Deus, tu tem vida, como assim tá bom assim, a gente vai levando? Gente, não tem, né? Você tá com 60, você tá com 20, você está com 30, você está com 40, você está com 50, você está com 60 anos, e tem que ter sempre uma visão, o que tu quer melhorar, não, eu não quero isso, eu quero mais, ou eu quero diferente, ou eu quero chegar lá. No momento em que a gente perde a visão, no momento que a gente perde um porquê de viver, daí tá esperando, né, lá de cima. Não tem mais o que fazer. Mas a pessoa já trabalhou, então ela quer viver agora, sem trabalhar, beleza, o que tu quer fazer no viver? Acordar, tomar café, ficar sentado, almoçar, ler o jornal, reclamar da notícia, isso não é viver. Isso é deixar a vida passar, né? Mas não tem mais trabalho. Mas então vai fazer uma ação comunitária,
Isso é viver, isso é ter visão, é querer fazer alguma coisa, e a empresa é a mesma coisa, no momento que, a gente vai levando, não tem que tá levando, cara, isso vai acabar, se tu ficar dizendo assim, a gente vai levando, a empresa vai morrer, vai ser consumida, vai ser comprada, se não comprada, ela vai ser abafada pela concorrência e vai fechar. Reduz as dependências da empresa, tira a empresa da zona do conforto, isso aí. Motiva e inspira a equipe. Orienta os objetivos. A visão, ela nos orienta nos objetivos, que objetivos, por quê? Porque, bom, ela quer chegar lá, então quais são os objetivos menores para eu chegar lá? Porque os objetivos são quantitativos, os objetivos são precisos, né? Para a gente realizar aquela visão. Agora, os princípios e valores, né? São expressões dos valores, princípios são as expressões dos valores que representam as convicções claras e fundamentais que a empresa defende e que devem ser observados coletivamente como guias essenciais em suas atuações. Quer dizer o quê? Quando expressas publicamente, ele orienta o processo decisório da atividade de uma empresa independente do seu porte. Então, são os nossos princípios, como eu disse, né? Que lá nós temos uma cultura, e na cultura também se criam princípios, né? Suas éticas, né? O que é ético para mim, o que não é ético para mim, pode ser o que é ético para mim pode não ser ético para um outro empresário, porque vai depender das minhas convicções, vai depender da minha cultura na qual eu fui criada, né? Então, isso existe na organização, mas o que ela tem que fazer? Ela tem que expressar publicamente. Por quê? Porque ela não está sozinha naquela organização. Pode até, quando abrir o negócio, ser só ela. Mas e quando começa a ter funcionários, deixou de ser só dela a tomada de decisão. Qualquer coisa, por mais que seja uma pessoa com uma função simples dentro da organização, ela vai tomar alguma decisão. Né? Olha o varredor, olha o cara que limpa. Né? Por exemplo, eu tenho muita sala, eu não vou tirar pó hoje. Hoje só vou varrer, né? Porque, e daí, uma dos princípios da organização é a limpeza e organização dos ambientes. E aí, o cara lá da limpeza, ou movimenta os móveis e não coloca extremamente no lugar. Mas o importante é estar limpo. Não, ele tem que estar limpo e organizado. Então, se ele sabe isso aqui, está expresso, ele já sabe como ele tem que agir, né? Por exemplo, um exemplo muito simples, mas ao mesmo tempo acho que muito representativo. Eu tenho vários sobrinhos, né? Então, e eu não gosto de palavrão. E eu repreendo quem fala palavrão, né? Então, quando eles vão quando a gente, finais de ano, enfim, e nas férias a gente sempre se reúne, eles não precisam dizer palavrão. Claro que eu também não sou nenhuma, né? Mas eu acho que um ambiente sem palavrão fica muito mais saudável. Mas quando eu vou num churrasco, numa coisa que não é na minha casa, que é na casa, né, dos meus irmãos, enfim, aí o ambiente é outro. E aí eu tenho que respeitar, né? Se fala um palavrão, vou fazer o quê, né? Eu tenho que respeitar. Mas na minha casa, eles me respeitam. Veja, isso é cultura. Isso é cultura. Aqui não. Lá você pode fazer, mas é a mesma família. Sim, é a mesma família, mas cada um vai criando a sua família do seu jeito, né? Mesmo pertencendo a uma maior.
né? Assim são as empresas também, por mais que elas, oriundas de uma mesma só, cada um vai criando o seu jeito. E a gente, e quem entra tem que respeitar, e o funcionário tem que se adaptar a ela. Não que ele também não vai criar um pouco modificar um pouco aquela cultura, ou criar um pouco, porque faz parte, né? Faz parte, então, que nem um casamento. Veio de uma cultura, o outro veio de outra, pode ser culturas bem parecidas, pode ser um pouco diferente, e vai se adaptando e vai criando-se a cultura daquele núcleo, que é um pouquinho de um pouquinho de outro, né? Então, quando você tem sócios, é assim. Ou quando a organização ela vai crescendo, vamos supor, vem aqui uma pessoa... um empresário lá de Caxias, tá? Um italiano lá de Caxias, que tem o seu jeitão de ser. Ele implanta aqui, ele instala uma empresa aqui, né? E aí, mas ele vai contratar, aqui também tem italianos, tem alemães e tal. Sim, mas essa região tem um pouquinho de diferença da região lá da Serra. Tem. E aí, ele entra aqui e ele vai dizer como ele quer, como ele entende as coisas, né? De convivência, de valores, o que ele considera certo, o que ele considera errado, e as pessoas vão se adaptar a ele, porém ele também, de alguma maneira, de maneira muito sutil, ele também vai se adaptar a algumas coisas aqui. Algumas coisas ele vai ter que abrir mão, porque é toda uma sociedade, é ele que veio, né, dentro de uma sociedade já criada, já com seus jeitos, né, mas ele vai impor o seu estilo, e se ele não publicar isso, corre o risco de ter muita incomodação. Mas o que são esses princípios? Então, vamos usar alguns exemplos aqui, ó. São ideais eternos, servindo de orientação e inspiração. Ética e honestidade. Então, isso é um valor. Eu posso ser honesto e digo, olha, aqui se trabalha de forma honesta. Não tem essa de enganar o cliente, mas também não tem essa de enganar quem? O meu fornecedor. Não tem essa de enganar o meu funcionário. No sentido de quê? No sentido das leis trabalhistas, né? No sentido de horário. Fica mais um pouquinho. Não, mas não considera isso horário esse, mas fica mais um pouquinho, e esse um pouquinho fica 2 dias, 3 dias, 4 dias, então é normal o funcionário sair 20 minutos depois, 15 minutos depois, né, e não receber por isso. Prática de transparência. E aí, nas negociações, né, respeito à diversidade, tem muitas empresas que colocam assim para mim, professora, divulga uma vaga aí, mas eu quero que seja homem, ou eu quero que seja mulher, ou eu quero que, olha, eu vou divulgar a vaga, você vai fazer a seleção, eu não vou divulgar dessa maneira. Não, tudo bem então, sabe? Então, assim, respeito à diversidade, respeito assim, não, eu respeito a diversidade, não quero ninguém com piercing, não admito, não quero pessoas desse jeito, eu não quero, então, não é respeitar a diversidade, isso é da boca para fora. Respeitar a diversidade é realmente, né, aceitar a pessoa como ela é, enfim, cultura para qualidade da mesma maneira. Não, aqui só se trabalha com qualidade, não sei o quê, assim, o produto saiu meia boca, já que o cliente está precisando mesmo, manda assim, já que eu não tenho outro, manda assim, mas sem avisar o cliente que ele está mandando com uma qualidade alterada, né? Cultura da qualidade, não, mas só do produto.
atendimento não é. Atendimento é um cavalo. Né? Então, a cultura da qualidade vai ter que ser ampla. Então, ou defina no quê? Respeito ao meio ambiente da mesma maneira. Da mesma maneira, né? O desperdício, o descartar o descarte, né? Dos seus rejeitos de maneira incorreta. Isso tudo já não condiz. Se você diz isso, você tem que realmente agir dessa maneira. Então, aqui a gente tem os exemplos, ó, FRUC, relacionamento de confiança, profissionais comprometidos e motivados, compromisso com excelência. Então, relacionamento de confiança. Com quem? Ele não está dizendo aqui que é só com o cliente. Então, confiança com o cliente, com os fornecedores, com a comunidade, com o funcionário, profissionais comprometidos, e motivados. Como é que tu está motivando esse pessoal? A motivação é interna, tudo bem, mas você tem que criar também mecanismos para que ele se motive, né? Ou como até o Robson falou, né, com uma descrição de cargos e salários, sabendo até onde você pode ir, né, dar treinamento, oferecer capacitação, enfim. Compromisso com excelência, nem se fala, sustentabilidade. A sustentabilidade aqui é em todos os sentidos, ambiental e socioeconômico. A empresa, ela tem que trabalhar com sustentabilidade na questão ambiental, na questão social e na questão financeira. Clientes e consumidores, nossa razão de existir, de ser, razão de ser. Bom, clientes e consumidores, nossa razão de ser. Bom, aí, é a razão de ser, tem mecanismos de relacionamento com o cliente, tem o saque, tem pesquisa de satisfação, dá retorno para os clientes, né? Enfim, tem a ouvidoria, rentabilidade. É quase que nem na sustentabilidade a rentabilidade. Ele tem que apresentar rentabilidade, senão ele não vai viver, ele não vai ser autossustentável. Cotrijal, confiança, cooperação, fazer bem feito, foco em resultado. Então, aqui, ó, quando ele diz fazer bem feito e foco em resultado, ele está falando que ele não deve ser só eficaz, mas sim ser eficiente. Fazer bem feito, né? E com resultado. Confiança, tá aí, ele presta serviços oferece serviços de consultoria técnica, né? Então, o cooperado, ele tem que confiar, ele tem que também passar essa confiança para o cooperado. Correio, ética, meritocracia, quer dizer, promoção por meritocracia, respeito às pessoas, compromisso com o cliente e sustentabilidade. Rotoplastique, transparência, proatividade, comprometimento, respeito, foco em resultado. Aqui, proatividade quer dizer, ele toma a frente, ele não espera que o problema venha, ele não espera que o cliente peça uma solução, ele é proativo, né? Comprometimento, respeito, quando ele fala respeito, ele está falando respeito em todas as, é extremamente amplo, né, em todas as áreas, e foco no resultado, porque hoje em dia as empresas entenderam que a gente precisa trabalhar com qualidade sempre, a gente precisa usar o nosso funcionário sempre, mas não pode esquecer jamais que tem que ter resultado, porque senão esses outros dois não vão se sustentar. Dica, para ajudar a divulgar e memorizar os princípios, é utilizado o acróstico, né, que no
no dicionário quer dizer o quê? Composição na qual o conjunto das letras iniciais, ou às vezes no meio ou final, compõe verticalmente uma palavra ou frase. Por que isso? Porque na ISO 9001, nas auditorias, o auditor pode perguntar para qualquer funcionário, sabe a missão da empresa? Sabe a visão? Sabe os valores? E aí, quando pega os valores, como é que eu vou? Porque, às vezes, os valores de uma empresa é uma frase, né? É várias frases, e aí o indivíduo tem que saber decor. Se ele não souber de cor, é uma não conformidade. Então, o acróstico é uma maneira do funcionário lembrar. Aqui a Arezo, a satisfação do cliente é a nossa busca constante, a responsabilidade, estimular nossos profissionais, enfim. Às vezes pode ser só uma palavra, ó. Integridade, qualidade, criatividade, valorização, espírito de equipe. Então, IQCVE. Aí o funcionário olha, lembra do IQ, o I, integridade, o quê? Qualidade, e assim por diante. É isso, antes da gente entrar na nossa atividade, comentários, perguntas. Alguém sabe a missão e a visão da sua empresa e os valores? Princípios e valores? Eu fiquei sabendo porque eu tive que estudar, né, prof? Eu fiz empreendedorismo com a senhora, né? Aí a senhora cobrou um trabalho, até tô achando essa matéria bem parecida com A empreendedorismo. introdução é bem parecida, eu estava falando no início da aula. E aí a gente tem um baita cartaz lá, onde é que o pessoal toma água, e só que todo mundo passa e olha, né? E tem bem certinho, visão, missão e valor. E valores. E aí ninguém nunca olha, né? O pessoal, na maioria das vezes, a correria dia a dia passa batido, né? E aí quando eu fomos fazer o trabalho da matéria de empreendedorismo, a senhora pediu, a primeira coisa do trabalho era isso, né? Então eu falei, putz, vou ter que estudar, e eu queria fazer da minha empresa, então, da empresa que eu trabalho, então eu falei, vou correr atrás. Aí corri atrás, era aqueles mesmo, e aí até se tornou mais fácil, né? Porque tava ali explícito. Só que a gente, por não se importar tanto com isso, acaba não deixando passar, né? Tem gente que nem sabe que existe, não sabe quais são, tem empresas, às vezes, que nem tem, né? Por ser uma empresa menor, então... Mas é bacana a gente parar para ver isso, e às vezes até se encaixa, né? Minha empresa tem essa atitude, se encaixa em tal valor, realmente, isso aqui faz parte da visão, né? Bem bacana mesmo. Tu sabe, Robson, que tem empresas que tá lá no site, né? E aí, na hora de atender o cliente, principalmente quando dá problema, esquece que tá lá, né? Aí os caras entram lá, você sabe que tem aqueles grupos, né? Os grupos do anti-isso, ou eles vão até lá na ouvidoria, e isso já aconteceu, o cara copiou, uma empresa onde eu trabalhava, copiou do site os princípios e valores e botou na ouvidoria. Cadê o cumprimento disso? Me atenderam desse jeito e tal, isso aí é só fachada e tal. É humilhante, tu se sente um lixo quando tu ouve um negócio desses. Né? É sinal de que o funcionário ainda não entendeu que aquilo não é para ficar num cartaz, aquilo lá é para se fazer, se executar, tem que estar internalizado, né? Para agir daquela maneira. Mas é óbvio, o que acontece? Quando que o funcionário acaba não internizando? Quando o seu líder também não faz. Porque é aquilo, né? A gente aprende mais vendo do que lendo. Então, só ler e ninguém faz, então você também não faz, né? E tem empresa hoje, até nós ali, desde que foi fundada aqui a filial em Carazinho, tem empresas também, eu sei que tem a Star, eu acho que tem a Jean, essas empresas de nome toque, a maioria, tem até um manualzinho, né, que vem, a primeira coisa do manual ali, a apresentação, história da empresa, missão, valor, visão, e aí formas de se portar. Isso também é bacana, é um material a mais, até para o funcionário ter às vezes para onde correr, né,
Então eu sei que tem empresas que já tem isso, a gente tem lá também um livrinho, ele é até bem grossinho até, mas tem bastante coisa legal, se parar para olhar, vale a pena, às vezes a gente procurar um pouco mais do lugar que a gente está trabalhando, né, e ver o propósito. Acho que isso ajuda também a gente se incluir na organização, né, não só esperar o meu gestor não faz eu me sentir incluso, mas eu acho que isso ajuda também a gente se incluir na organização, né, Exato. se sentir parte A daquilo gente tudo, né? até um argumento de defesa, né, Robson? Daí assim, ó, pô, tu tomou essa atitude. Ah, mas como é que tu faz um negócio desse? Não, só um pouquinho, tá dentro dos princípios da organização, como é que eu ia fazer diferente? E o comparativo que a gente pode fazer, que nem aqui no Sul, a gente tem uma coisa muito intrínseca que é o futebol, né? Então, o Jonas é um cara que não me deixa mentir, né? A gente é fanático, né? Então, se pergunta ano de tal título, pergunta aquilo, e até pra gente debater. Então, por que a gente não pode também saber da nossa organização, né? Ter a argumentação, que ano que foi fundada, que ano que foi tal filial, quantas filial tem, né? Eu acho isso bacana também, né? É algo que a gente devia pelo menos parar para ler, estudar e saber mais, né? Com certeza. Que mais? Quem é que quer contribuir mais? Não? Então, vamos lá. Vamos. Então, gente, trabalho de vocês está lá no TDE, né? Um grupo desenvolva a missão, visão e princípios de valores de uma empresa. Hoje, vocês vão fazer de uma empresa fictícia, tá? Vocês vão escolher aqui a empresa que vocês querem, é um grupo, tá lá no TDE, é um grupo de até 4 alunos, né? Não pode repetir a empresa, porque aqui é o ramo, né? E vocês vão desenvolver visão, missão e princípios, vocês vão postar lá, e depois eu vou abrir, aqui até eu vou peraí que eu vou terminar aqui, eu vou colocar o TDM. Ô, prof, bem tranquilo essa postagem, né? Só escolhe um ramo de negócio e faz os três pilares ali, né? Isso, vocês estão enxergando? Sim. Sim. Exatamente, vocês não precisam fazer do formato científico, tá? Eu quero que vocês, escolham um ramo da empresa para desenvolver atividade, não pode ter 2 grupos, né? Desenvolva a missão, visão, postar no ambiente aula o material desenvolvido e com o nome do grupo. Então, todo grupo vai ter que postar, cada um na sua caixinha lá, né? Depois, vocês vão ter como é que se chama? A semipresencial, que vocês vão... Porque o que vai acontecer? Eu vou ler, né? Vou dar um feedback para vocês, e depois aí sim, vocês vão montar e vão colocar o quê? Criar um nome para essa empresa, o item de desenvolvimento. Nome da empresa, colocar um ramo que atua, vamos supor lá, bota lá, flor de lis, né? E deve ser aqui, ramo de vestuário. Bom, então eu sei que isso é uma fábrica, uma empresa de roupas, né? Missão, visão, princípios e valores. E esse aqui, só que daí no formato científico, vocês vão ter que fazer introdução, desenvolvimento, conclusão, né? E preparar uma apresentação do grupo no dia 22 de março. Será feito pelo Meet, a ordem da apresentação será pela manifestação. Lembro que lá em sala de aula eu dizia sempre assim, você pode ser o primeiro, pode ser o segundo, botam lá no quadro, né? Aí vocês vão se manifestar, eu vou anotar, e aí vocês vão apresentar, mas todo mundo vai apresentar. E aí, se for identificado uma cópia da internet, o trabalho vai ser zerado. Porque eu sei, é simples, eu vou lá na internet, procuro uma loja lá de roupas e pego lá a missão, visão deles e boto ali, boto qualquer coisa. Gente, isso não é aprender. Vocês estão aqui para aprender, né? Aproveitem esse espaço. Então, criem, desenvolvem, discutam com o colega, constroem. É muito gratificante construir.
Ah, mas a gente não sabe, vocês conversando, vocês vão conseguir fazer, façam, criem, que esse o objetivo, tá? Então, para a aula de hoje, é criar missão, visão, escolham uma dessas, vocês têm que me dizer o que vocês escolheram, né? Ah, fulano, eu quero isso, eu quero aquele, beleza. E depois postem. E aí, alguém já tem manifestações? Profe, uma pergunta. Fala. Dá para repetir o ramo? Tipo, eu vi que teve mais gente que escolheu fábrica de chocolate. Só um pouquinho, eu não vi nada aqui. Estou no grupo, sem grupo. Jonas, nosso grupo sobre o ramo de loja. Não. Jonas, Verônica e Robson. Tá, a loja de roupa. Não pode escolher o mesmo ramo. Uma vez, que nem loja de roupas é só uma vez. Loja de chocolate, a fábrica de chocolate é só uma vez. Tá? Tá, esse aqui, a Renata foi restaurante. Restaurante. Renata do Santos. Prof, ali pela ordem dos grupos ali, a Michele colocou primeiro o restaurante. Opa, então tá aqui. Eu tô aqui desde o Evelyn, Morgana. Prof inicia com o Ricardo, fábrica de chocolate. Daí Gabriele, lojas de roupa. Eu, a Ana e a Fernanda, restaurante. Então, só um pouquinho. Eu tenho essa ordem, pelo menos. Ricardo, fábrica de chocolate. Fábrica de chocolate. Gabriele Lima, roupas, loja de roupas. Que daí a Gabriela Lima, a Cássia, a Roberta, a Verônica. Isso aí, prof. Tá. Daí, a Michele. Realmente, a Michele pediu primeiro, Renata. Tudo bem, professor. Eu escolho outro daí. Jonas é o transporte. Com a Verônica também? Nossa. Jonas e Verônica. E o Robson? Só um pouquinho aqui, que botou um monte de gente aqui que era... Tá, então o Jonas é transporte mais o Robson. Tá. Isso aí. Verônica, então, Cassi, Gabriela, Cassi, eu vou tirar a Verônica, tá? Porque a Verônica tá com o Jonas. A Ana tá com a Michele. Mas eu não sei, a Verônica disse que ia fazer com nós, prof. Tudo bem, então. Tá, então eu vou tirar. Ela não tá na aula e na aula passada me falou que ia fazer junto, mas sem problema, deixa que as meninas façam. Não, vocês veem daí, Jonas, sem problema. Robson. Conversa com ela aí, tranquilo. Estética. Pode tirar. Pode tirar, porque ela já tá me falando no WhatsApp aqui. Já me colocaram no grupo e até dividimos o trabalho. Tá, então tá tranquilo. Prof, eu coloquei o meu de estética, mas pode tirar que eu vou fazer com a Michele no restaurante. Tá. Restaurante. Tá. Para nós falta um aqui para a fábrica de chocolate. Pega o Jack Sparrow. Willy Wonka. Todos já têm grupo. Gustavo, Alice, Andréia. Opa, daí o Gustavo botou aqui também restaurante, já passou. Professora, daí eu troquei, eu botei ali fábrica de móveis. Tá. Móveis é o Gustavo. Professora, daí qual que não tem grupo ainda? Qual que é a que falta daí? Eu tô sem grupo daí. Só um pouquinho. Fernanda, posso entrar no grupo da Michele? Pode, Fernanda. Que a Michele é restaurante, então vou botar aqui Fernanda.
Nádia, Essa- Larissa, não, Nádia, Regina, estética com a Larissa também, né? Estética, Larissa e Nádia. Gustavo pro móveis, a Cassi, Ricardo, falta um. O Ricardo vai ficar com a Morgana e o Elvis. E a Evelyn ali, ó, que entrou no grupo agora. Tá. E deixa eu ver aqui o que nós temos ainda. Fábrica, empresa de serviço de limpeza, oficina mecânica, loja de utensílios, loja de pecuária. É esses 3 que faltam. Loja, empresa de transporte já tem, clínica estética já tem, loja de roupa, e loja de roupas já tem. Oficina, utensílios domésticos e loja de agropecuária, Renata. O meu pode ser oficina, então, professora. Tá. Oficina. Renata. Daí, quem não tem grupo pode entrar na Renata, tá? Ó, a Bárbara Viana tá perguntando ali para Renata. A Suelen também tá perguntando para ti, Renata, pode responder. A Sueli, eu acho que ela tem meu número, depois a gente pode criar um grupo daí para conversar. Sim, sim. Pessoal, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu não consegui anotar o nome de todo mundo, mas já sei quem que vai fazer o quê, com alguns nomes. Eu vou botar ali mais... Mas agora vocês podem se conversar aqui no próprio chat também, tá? E eu abri uma sala de interação lá na primeira sessão. Vocês podem ir lá para aquela sala também, tá? Ô, prof, Fala. você vai explicar melhor esse trabalho, como é que vai funcionar? É questão da semipresencial também? Mas eu Metodologia expliquei. científica? Eu não peguei, desculpa. Não, mas aqui, ó. Hoje vocês vão fazer missão, visão e valores e vão postar lá na atividade. Eu vou lida e vou dar uma corrigida, tá? E na semipresencial, vocês estão enxergando, né? Sim. Daí sim, criar um nome, tem que ser no formato científico, tem que ter nome da empresa, o ramo que atua, a missão, visão e princípios e valores. E tem que ser apresentado na aula dia 22/3. Perfeito, prof. É essa empresa mesma que a gente inventou, que a gente vai criar. Exatamente. Show de bola. Beleza. Exatamente. Tranquilo. Qualquer coisa eu te xaropei no WhatsApp ali, sem problema. Tá, e o peso da atividade, ela tá lá no... Deixa eu entrar aqui. Só um pouquinho, tá? Que eu não lembro tudo. Ela está no plano de ensino, professora. Tá no plano de ensino, né? Deixa eu entrar aqui para ver. Esse aqui eu tenho ele impresso aqui. Que é a... 3,5, atividade em grupo ou individual e apresentação do semipresencial 0,5. Estratégia... O item 5, embaixo da G1 lá, professor. 0,5... Não, mas esse 0,5 é da aula 3, né? Depois a montagem do trabalho, a apresentação vale 1 ponto. A apresentação e o trabalho valem 1 ponto, tá? Por quê? Porque vai contar essa aula de hoje, vai contar a semipresencial e vai contar a aula número 5. Entenderam? Entenderam? Hoje não tem ponto, hoje vocês vão fazer, porque vocês já estão construindo o trabalho. Vou dar o feedback para vocês. Porque todo esse trabalho vai culminar na aula 5 do dia 22,
onde vocês vão postar o trabalho e vão apresentar o trabalho, valendo um ponto para a AP1. E o 05 é da aula da semana que vem, que vai, então, terminar com a AP1 também. Ok? Certo?